Amém, amados? Boa noite, que a graça e a paz seja com todos. Abra aí sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Deixa eu compartilhar uma palavra com você nessa noite. Essa é uma palavra que o Senhor começou a falar comigo no nosso último GC, né? A última vez que eu ministrei aqui na quinta-feira, também foi uma palavra que Deus começou a falar no GC. Não falte GC não, amém? Esteja no GC. Os nossos GCs são uma benção. A gente é muito ministrado com os testemunhos dos irmãos, com as palavras, às vezes com sonho, né, Ricardo? Às vezes com algo que Deus fala que é simples, porque Jesus, ele sempre foi muito simples. Eu acho que essa é a grande beleza do Evangelho. E Jesus Cristo, ele sempre foi simples. Os registros a respeito da vida de Cristo revelam um Cristo simples. E o Evangelho, ele é muito simples. É simples porque está escrito, né? Pastor Júnior, irmão do apóstolo Hermínio, fala sempre isso. O Evangelho é simples porque está escrito. E é profundo porque fala de verdades eternas. Amém? Segundo livro do Reis, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler só o versículo 1. Nós vamos caminhar nesse texto. Eu vou citar alguns outros textos, mas no livro de Reis eu vou usar a King James mesmo, King James fiel. E os outros textos que eu citar, eu vou citar a NVI, que é a versão que a maioria dos irmãos tem. Amém? Na King James fiel diz assim, 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor está com letra maiúscula, né, caixa alta, havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente. E tem uma vírgula aí, porém ele era leproso. Amém? Amados, como disse, esse é um texto que o Senhor começou a falar comigo nesse último GC e confirmou na nossa reunião de pastores. Espero que fale com você nessa noite. O texto que nós lemos é uma história que, para a maioria de nós cristãos que frequentamos a igreja há algum tempo, ou mesmo que você não frequenta tanto a igreja há tanto tempo assim, você já ouviu em algum momento da vida, em algum momento você ouviu a história de um homem que estava leproso. E resumidamente, né, avançando, e nós vamos caminhar por ela, mas tem um encontro com um profeta. O profeta dá uma direção e ele é relutante com aquilo que ele recebe de orientação. Mas para a gente entender um pouquinho mais, pensar a respeito dessa narrativa bíblica, sempre entenda que nenhuma história bíblica, nenhuma narrativa bíblica, ela está ali por acaso. Eu acredito que muitas histórias bíblicas, muitas narrativas bíblicas, elas revelam a nossa própria história, elas revelam um tempo, elas revelam uma estação na vida da igreja, na vida do povo de Deus, na vida de alguns de nós, ou se não de todos nós. A narrativa da história, a narrativa de Naamã, a narrativa da vida dele, começa como uma narrativa épica, né? Aquilo que nós chamamos, né, pastor Josué, na literatura, como uma epopeia, como uma história grandiosa, como a história de alguém que era chefe de um grande exército, e que a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, mas no texto que eu destaquei, no verso da palavra que está aí destacada, que o próprio Deus, que o Senhor nosso Deus, havia usado aquele homem para conceder uma libertação à nação a qual ele servia, ao rei, à coroa a qual ele servia. Então eu poderia dizer que esse era um homem que era usado por Deus, que foi usado por Deus, que era um homem poderoso, que era um homem que tinha uma história, que a narrativa que começa no capítulo de número 5 é uma narrativa bonita, é uma narrativa que empolga, é uma narrativa que nos chama a atenção. Mas
Como destaquei também, tem essa palavrinha aí, que se você não faltou a aula de língua portuguesa, ela é uma conjunção adversativa. Sempre que ela aparece em uma frase, sempre que ela aparece em um determinado contexto, ela vai dizer que em oposição àquilo que foi dito, àquilo que está escrito, àquilo que está sendo dito, algo diferente acontece. Uma coisa em geral totalmente oposta àquilo que se disse vai aparecer. Então, depois de se falar coisas que são positivas, que são grandiosas a respeito desse homem, o texto vai finalizar utilizando, a partir dessa conjunção, dessa palavrinha porém. Talvez na sua versão bíblica pode ter uma outra palavra, né, que nós, também o professorzinho lá ensinou você, né, mas todavia, entretanto, em oposição ao que está sendo dito, em oposição a esse homem ter uma história grandiosa, ter, por intermédio do Senhor, concedido libertação, a coroa ao rei a qual ele servia, a nação a qual ele servia, a Bíblia diz que esse homem era leproso. Se você conhece alguém, ou se em algum momento você já estudou a história da humanidade, você sabe que hoje, apesar de não é mais como era antigamente, né, até dar-se um outro nome para essa doença, né, hoje já existem tratamentos, medicação, existem instituições específicas que trabalham esse tipo de coisa, né? Hoje no Brasil chama-se hanseníase, quando a pessoa ela tem passa a ter manchas na pele ou alguns inchaços na pele. Em geral esses inchaços são dormentes, né? A pessoa não sente, a pessoa toca ali, ela pode até cortar aquela parte do corpo que está manchada ou que está com aquela enfermidade que ela não sente. Mas hoje no Brasil, né, na nossa nação, no mundo inteiro, se trata de uma forma diferente esse tipo de doença. Mas para a época, se você conhece um pouquinho de história cristã, ou se você conhece um pouquinho da história da humanidade, sabe que a lepra, por muito tempo, ao longo da história da humanidade, ela era vista com repulsa, com aversão. Nós já fomos muito ministrados, não apenas nesse texto, mas em outros textos, em outras situações que falam a respeito dessa enfermidade. E é óbvio que nesse momento da história, esse homem, apesar de ser poderoso, apesar de ser um homem que exerce um papel fundamental para a sua nação, ele é caracterizado ou é apresentado em um segundo plano como alguém leproso, como alguém que carrega uma enfermidade que gera aversão, como alguém que carrega uma enfermidade que, dependendo do local, que para a própria história cristã, para o próprio povo de Israel, era alguém que precisaria ser separado, era alguém que não poderia estar no convívio, né? Se ele fosse israelita, não poderia estar no convívio comum das pessoas. Mas na cultura, na nação que ele vivia, ele consegue ser esse homem poderoso. Ele consegue se vestir, ele consegue vestir sua armadura, consegue ser chefe de um grande exército. Mas podemos imaginar que quando ele chega em casa, que quando ele apresenta-se para aqueles que são da sua própria família, ele é visto na sua realidade como alguém que carrega uma enfermidade no seu corpo, uma enfermidade que o debilita, uma enfermidade que o fragiliza, uma enfermidade que não apenas afeta, sem dúvidas, a sua saúde física, mas afeta as suas emoções. E eu poderia muito bem fazer um paralelo aqui, pensar que muitos de nós, que a nossa geração, que a nossa sociedade, que as pessoas com a qual nós lidamos, com o mundo com o qual nós nos relacionamos, nós somos pessoas, ou nós estamos acostumados a encontrar pessoas que aparentam serem poderosas, que fazem coisas que são grandiosas, que são às vezes usados por Deus, que são usados com autoridade, que Deus capacita para fazer algo, que Deus instrui, que Deus direciona. Mas aqueles que conhecem a verdade daquilo que eles são, que os conhecem na intimidade,
sabe que quando eles tiram a capa, a roupa de crente, a cara de crente, as armaduras que carregam como pessoa, como profissional, como líder talvez, como empresário, que quando muitos de nós tiramos as capas que nós carregamos, que nós usamos, as armaduras que nós usamos, muitas vezes aqueles que estão próximos a nós, que são da nossa casa, conseguem nos enxergar e nos ver que na verdade nós somos leprosos. E aquilo que eu queria que você entendesse nessa noite, por isso eu coloquei essa temática, que existe uma lepra nos nossos dias, que existe algo que às vezes não são todos que enxergam em nós, ou na maioria de nós, que não são todos que conseguem olhar para nós e ver verdadeiramente esse nosso lado, porque como eu disse, somente aqueles que são próximos, somente aqueles que compartilham conosco a nossa intimidade, que nos conhecem verdadeiramente quem somos. Talvez as pessoas do seu trabalho, da sua empresa, ou até alguns de nós da igreja, não conhecemos uns aos outros verdadeiramente. Mas aqueles que são da nossa intimidade, sabem quando olham para nós, ainda que com as nossas armaduras, sabem que na verdade, que na essência, nós somos leprosos. E a palavra que o Senhor mencionou no meu coração é justamente a respeito dessa lepra. Mas eu quero caminhar com você um pouquinho, fazendo um paralelo naquilo que acontece na vida de Naamã. No capítulo de número 2, no versículo de número 2, o texto vai dizer, vai aparecer uma outra personagem. Vai aparecer uma menina, na versão King James ela chama de criada pequena, como uma criança, como uma menina verdadeiramente, que servia a esposa de Naamã, que conhecia a intimidade daquele homem. E que ela chega para a mulher de Naamã, você conhece a história, e diz: ah, se meu senhor fosse até a minha nação, porque lá tem um profeta, porque lá tem um homem de Deus, que se ele chegasse na presença do homem de Deus, ele seria curado. E como é interessante, existem inúmeras possibilidades ou inúmeras conjecturações, palavras poderíamos liberar a respeito da vida dessa menina. Como que alguém, estando escrava, servindo alguém de uma outra nação, servindo alguém que exercia sobre ela autoridade, é capaz de olhar para aquela pessoa e exercer benevolência, e não desejar o mal, e não desejar que ela morra. Porque na nossa cultura, né, no mundo aí fora, em que nós aprendemos, né, o ditado maligno, né, olho por olho, dente por dente, nós talvez, ou a maioria de nós, trocaríamos, né, com a mesma moeda, ou desejaríamos o mal daquele que de alguma forma está nos exercendo ou nos tornou escravo. Mas a história diz que essa menina, ela exerce benevolência contra aquele homem, ela enxerga aquele homem de uma forma diferente, chega na esposa dele e diz aquilo que eu já citei nessa noite. E a Bíblia vai seguindo, a narrativa vai seguindo, dizendo que Naamã, ele chega na presença do seu próprio rei, pede autorização para ir até a nação de Israel, e a narrativa se segue. Ele recebe ali a autoridade para ir, recebe uma carta, né, do rei até o rei de Israel, versículo de número 6 do capítulo de número 5. E ao entregar essa carta, versículo de número 7 do capítulo 5 diz: e sucedeu quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra. Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. A narrativa é clara, que aquele homem, ele não entende, o próprio rei, e ele não entende o peso da palavra que aquela menina havia liberado para sua senhora. E nós muitas vezes
Não entendemos que existem pessoas que são usadas por Deus, que são, como nós usamos, né, nossa expressão, nosso meio crentez, que são verdadeiramente boca de Deus, para liberarem palavras específicas sobre nós. Mas às vezes nós queremos ouvir a palavra do outro, ouvir aquilo que o médico está dizendo, como o pastor Juscelio disse esses dias, ouvir o que a mídia está dizendo, ouvir o que o mundo lá fora está dizendo. Mas deixa eu te lembrar nessa noite, esse é o tempo de você dar ouvidos àquelas pessoas que Deus tem levantado, os nossos líderes, nossos pastores, que são verdadeiras bocas de Deus para a sua vida, para a sua casa. Para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, é necessário você ouvir, guardar aquilo que verdadeiramente é Deus que está dizendo. As pessoas que têm sido usadas por Deus nesse tempo, para liberar uma palavra sobre sua vida, sobre sua casa. Pastor, mas eu tive dúvida. É interessante que nós não relutamos ou não refutamos com a enfermidade. Se você vai ao médico, o médico diz que você está com algo, você se abraça com aquele algo, né? Alguns de nós até utiliza, né, um pronome possessivo, né? É a minha doença, é a minha enfermidade, é a minha tuberculose, sei lá, é a minha doença, né? É a minha gripe, é a minha virose, é isso, é aquilo. Não, irmão, pelo amor de Deus, não se apega às coisas que o mundo diz, não se apega às coisas que as pessoas lá fora falam. Se apega àquilo que os céus estão dizendo, se apega nas palavras que têm sido liberadas nesse tempo, se apega naquilo que Deus disse que a sua casa vai viver, que os seus filhos vão viver. Não se apega àquilo que o mundo lá fora, as notícias, aquilo que o Desgraça Alerta diz, não. Se apega àquilo que os céus estão dizendo. Se apega àquilo que o Senhor Deus usou pessoas para liberar palavras sobre sua vida. Aquilo que os profetas, que os homens de Deus, que os pastores dessa casa têm ministrado sobre sua vida. Porque as pessoas que não servem a Deus, aqueles que não são seus líderes, que não são nossos pastores, eles não conhecem a sua realidade de fé. Eles não fazem parte daquilo que você está vivendo. Eles não entendem aquilo que você está vivendo. Como aquele rei, como aqueles dois reis não compreendiam aquilo que aquela menina havia dito. O texto se segue. A Bíblia diz que, versículo de número 8, e ainda assim sucedeu que Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Versículo de número 9 do capítulo 5. Assim Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo de número 10. E Eliseu enviou um mensageiro a ele dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Versículo de número 11. Porém Naamã ficou irado e foi-se embora, e disse: eis que pensei, ele certamente sairá até mim, e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Sabe, muitos de nós temos expectativas, muitos de nós temos esperança, muitos de nós acreditamos que alguém, que uma pessoa, que um ser humano, que alguém que você conhece, que alguém que é poderoso, que um novo governador que se aproxima nos próximos dias, ou governadora do nosso estado, é alguém que pode de alguma forma mudar a nossa história. É alguém que pode de alguma forma ser alguém que vai transformar a nossa vida.
Ou às vezes nós temos até expectativas que são boas. Às vezes nós viemos para a igreja e achamos que servindo a Deus, que fazendo a vontade de Deus, que vindo para o culto, que às vezes nem é a vontade de Deus necessariamente, porque às vezes a gente acha que a vontade de Deus para nós é vir para o culto, né? É sentar nas cadeirinhas, é estar aqui no domingo, é estar aqui na quinta-feira. E você sabe, é ensinado, que o desejo de Deus não é somente que você venha para o culto, que você esteja na quinta-feira se alimentando, recebendo a palavra, não. O desejo de Deus é que você viva os planos, os propósitos dEle para a sua vida, para a sua casa. Você vem para o culto, você vem para a igreja para ser alimentado, para receber a palavra de Deus. Mas o desejo de Deus não é meramente isso. E nós muitas vezes temos as nossas expectativas frustradas, porque no dia que você entregou sua vida para Jesus, talvez na mesma semana você descobriu uma enfermidade. Talvez na mesma semana o dia mau chegou na sua casa, o dia mau bateu na sua porta, no dia que você decidiu servir a Deus, porque você tinha expectativas positivas de que a religião, de que o meio cristão, gospel, ia te dar benefícios, ia mudar a tua vida, ia te fazer feliz naquilo que você acredita que é a felicidade. E muitos de nós estamos frustrados, não somente com a igreja, mas muitos de nós não verbalizamos, mas muitos de nós estamos frustrados até mesmo com Deus, porque nós criamos modelos, expectativas da ação, do agir de Deus, do operar de Deus na nossa vida. Deixa eu te lembrar, o nosso Deus é Deus, Ele vai agir do jeito dEle, Ele vai fazer da forma dEle. Nós não cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Então deixa eu te lembrar nessa noite, se Deus ainda não fez do jeito que você achava que Ele ia fazer, ou talvez até do jeito que Ele prometeu que faria, Deus ainda é Deus sobre tudo, sobre todos. Deus ainda é Deus sobre a terra, Deus ainda é Deus sobre nós, sobre essa casa. Não há nada que venha acontecer, que Deus faça ou deixe de fazer, que diminua a grandeza do nosso Deus. Pelo amor de Deus, entende nesse tempo que as expectativas que você tem, que as frustrações que você carrega, elas são meramente suas, elas não têm nada a ver com Deus, porque o nosso Deus, Ele sim é poderoso, Ele sim é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Mas às vezes até as nossas expectativas, elas são pequenas. Às vezes as pessoas têm expectativas de vir para a igreja apenas para Deus mudar a sua própria história, para mudar a sua realidade de vida. Deixa eu te lembrar, a maior expectativa que você tem de vir para a igreja é de Deus não mudar apenas a tua história, mas Deus deseja mudar a história da tua família, da tua casa. Deus deseja mudar a história do Ruilino, da nossa cidade, do nosso estado. O desejo de Deus é encontrar um povo, uma geração que entende que as promessas dele não tem apenas a ver conosco, mas tem a ver com preceitos, com propósitos que são eternos, que vão afetar todos, que vão afetar uma geração, que talvez algumas promessas, elas não vão se concretizar na tua vida, mas vai se concretizar na vida dos teus filhos, na vida da tua casa, na vida daquelas pessoas que estão do seu lado. Então lembre-se nesse tempo, que talvez se você tem vivido, nós fomos tão ministrados a respeito de frustração, se você tem vivido uma frustração nesse tempo, como eu até brinco com os meus alunos, engula, guarde a frustração para si. Não coloque na conta de Deus, pelo amor de Deus, porque o nosso Deus é Deus sobre tudo, sobre todos. Ele está trabalhando, a palavra diz: nunca encontrei um Deus que trabalha para o bem de todos aqueles que o amam. O nosso Deus está trabalhando. A narrativa se segue e a história vai dizer, e aparece dentre aqueles que estavam com ele, versículo de número 13:
E os seus servos, fica tranquilo que eu vou começar a pregar já já. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu, quanto mais agora o que ele te disse: lava-te e ficas limpo. Às vezes Deus precisa usar pessoas que nem são crentes, que nem acreditam naquilo que nós acreditamos, que nem fazem parte do nosso convívio, do nosso vínculo. Mas assim como eu já ministrei aqui, nós acreditamos. Às vezes Deus levanta irmãos sirineus que são constrangidos, como Simão Sirineu na Bíblia foi constrangido a levar a cruz juntamente com Cristo. Às vezes Deus levanta pessoas, Deus fala através de pessoas. Tem até uma historinha para você ficar mais relaxado, que, como diz um pastor que eu escuto, né? Tem gente que está com a cara tão feia que está me dando medo. Tem uma historinha que a gente ouvia quando era mais jovem, que de um rapaz, uma narrativa, essas anedotas cristãs, pastor Catriel, que acontece uma grande inundação e o rapaz fica no teto da casa aguardando Deus ir ajudá-lo. Resumidamente, passam 3 barcos, ele diz: não, Deus virá me ajudar. Aí no terceiro, a casa é coberta, ele morre afogado. E a anedotazinha diz que ele chega no céu, né, ou no juízo, e diz: Deus, o Senhor disse que me protegeria, o Senhor disse que me salvaria, por que o Senhor não foi me salvar? E a historinha diz que Deus diz: eu mandei 3 barcos para te salvar, nenhum dos 3 tu entrou, tu queria que eu fizesse o quê? Então às vezes Deus está mandando pessoas, Deus está dizendo, Deus está falando, as palavras têm sido faladas. Às vezes você vai andando na rua, toca uma canção, e às vezes o nosso coração é tão duro que a gente não consegue perceber que é Deus falando, que é Deus usando teus filhos, usando às vezes a enfermidade para dizer que algo é necessário ser feito nesse tempo, que algo é necessário mudar nesse tempo, que uma posição é necessária, que uma transição é necessária, que o novo tempo chegou para a sua casa. Mas às vezes o nosso coração é tão duro, diácono Erlan, que a gente não consegue nem ouvir a Deus quando Ele fala com a maior clareza do mundo. Mas esse é o tempo que nós também precisaremos ouvir aqueles que Deus tem usado, não apenas daqui de dentro, mas usado lá de fora, para dizer que algo precisa ser feito na nossa vida, que uma posição precisa ser tomada. Pastor, mas o senhor falou, e o senhor não disse que lepra que é essa. Abre aí sua Bíblia comigo. Agora pode ser na NVI, eu vou ler 2 versículos. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Pode ser na NVI. Na NVI diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, como Deus os perdoou. Também abre aí sua Bíblia, Colossenses capítulo de número 13, capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A maioria de nós consegue viver a vida, consegue caminhar, consegue se realizar, consegue passar os dias, consegue servir a Deus, consegue ter cara de crente, roupa de crente, vir para a igreja, vir para o GC, consegue viver aquilo que nós chamamos de vida cristã.
Mas a maioria de nós carregamos uma das maiores lepras dos nossos dias. A maioria de nós, Rawan, não consegue olhar para aqueles que nos feriram, não conseguem olhar para aqueles que nos causaram dano, que de alguma forma nos machucaram, que de alguma forma tem uma expressão que eu nem uso, né? Nos traumatizaram, nos deixaram, né, pastor José, como a gente brinca, nos deixaram sequelados. Nós não conseguimos olhar para essas pessoas, não conseguimos muitas vezes conviver no mesmo ambiente. Dos maiores argumentos que o grupo de desigrejados na nação brasileira, que antes da pandemia era em torno de 6 milhões de pessoas, hoje são 28 milhões de pessoas, que não congregam mais. Hoje, se você for ver a ficha do IBGE, tem lá a estatística, né, a opção de ser evangélico não praticante. Isso era algo que existia apenas no meio católico, que hoje tem no nosso meio também evangélico. Se você pega esses milhões de pessoas no Brasil e no mundo, que não participam mais do nosso convívio, um dos principais argumentos, das principais palavras justificativas, melhor dizendo, que eles utilizarão é dizer: a igreja me feriu, as pessoas me magoaram, pastor Nascimento, eu não consigo perdoar aquele líder, eu não consigo perdoar aquela igreja, aquele ministério, aquelas pessoas, eu não consigo perdoar aquela pessoa porque eu servia a ela, porque eu honrava ela, porque eu vinha para a igreja, eu tocava, Raul. Quantas pessoas, Raul, eu não conheço que tocavam assim como você toca, mas às vezes porque um líder disse que ele tinha que cuidar direitinho como você cuida da sua guitarra, que tinha que limpar ela, que ela não podia ter umas cordas de 1910, mas tinha que ter cordas novas, para o som sair bonito, porque não era para ele que se tocava. E são pessoas que elas saem do nosso meio, vão para a realidade do mundo. Quantas pessoas que nós conhecemos que tocam no meio secular, que não conseguem mais viver a vontade de Deus, pastor Júnior, porque não conseguem perdoar aqueles que, por quaisquer que sejam os motivos, feriram, magoaram, ofenderam. Deixa eu te lembrar uma coisa, e isso não é nem como pastor, mas isso é na nossa humanidade, só para te lembrar. As pessoas, elas vão te ferir. A nossa humanidade, ela, por essência, até o pastor Juscelio falou esses dias, as obras da carne nós carregamos conosco. São ações da carne, são obras da carne. E o fruto do Espírito não é o fruto, eu tenho que produzir. Você vai se irar de vez em quando no trânsito, você vai se irritar com alguém de vez em quando, mas a questão é qual fruto eu posso produzir a partir daquilo que eu estou sentindo. Às vezes Deus nos dá a possibilidade de perdoar alguém, mas para nós é muito mais fácil vestir a nossa capa, como diz minha mãe e meu pai, colocar a nossa mucuta nas costas e ir para as nossas casas e deixar de servir a Deus e deixar de fazer a vontade de Deus. E nós, assim como Naamã, nos tornamos leprosos. Conseguimos viver uma vida em que as pessoas louvam aquilo que nós fazemos, Marcos, em que as pessoas dizem: meu Deus, como fulano é usado, como fulano é de Deus. Mas as pessoas com as quais nós convivemos, que estão próximas de nós, elas olham para nós e elas sabem que na essência, né, na nossa individualidade, que na verdade nós somos leprosos, que na verdade quando nós tiramos as nossas capas,
Nós carregamos a lepra de não conseguir liberar um perdão sobre aqueles que nos feriram. E eu poderia de alguma forma utilizar inúmeros versículos, inúmeras palavras, e na essência essa é o clímax, né? O ápice da minha mensagem nessa noite. É você sair daqui entendendo que muitos de nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus, temos uma história louvável, teremos uma história louvável, mas na nossa pele, no nosso próprio corpo, nós somos como Naamã, leprosos. Porque desse tempo, e foi a palavra que o Senhor liberou, se servir para você, você guarda, senão você joga fora. Mas eu entendo que a maior lepra que nós carregamos desse tempo é a nossa incapacidade de olhar para o outro e perdoar. Mas pastor, é tão difícil perdoar. Você sabe, em algum momento, os discípulos de Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, o próprio Pedro, ele vai chegar a Natã e vai dizer, na nossa reunião, o pastor José ele falou isso, ele vai chegar e vai dizer: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? Porque às vezes nós buscamos em Deus, na Bíblia, uma justificativa, um argumento para não amar o outro, para não perdoar o outro. Ah, mas eu não consigo perdoar o Idelgarde porque o Erlan me feriu. E aí, como ele me feriu, eu tenho medo de que o Idelgarde me fira. Ele vai me magoar, ele vai me ofender, porque o Erlan me ofendeu. E às vezes nós procuramos na Bíblia, na palavra do Senhor: eu já perdoei o Erlan, perdoei o pastor Erasmo, perdoei o pastor Ícaro, mas na vez do Idelgarde eu já perdoei 3 vezes. Não é possível, Jesus, eu já perdoei 3 vezes. Será que eu vou ter que perdoar o Idelgarde mais uma vez, Jesus? Pelo amor de Deus. E até nós aprendemos que aqui, e foi algo que eu acho que isso que adoeceu o pastor Josué, para alguns de nós, a nossa medida é perdoar 3 vezes, Idelgarde. Às vezes, para muitos de nós, Diácono Erlan, perdoar uma vez é muito difícil. Mas para muitos de nós, para aqueles que querem viver assim como Pedro, que são chamados como Pedro, para um lugar de intimidade, para um lugar de revelação, para um lugar de viver coisas grandes e extraordinárias, a medida de Deus é perdoar 70 vezes 7. A medida de Deus é perdoar muito mais, porque a maioria de nós tivemos histórias em como nós fomos perdoados, como o Senhor nos amou. A nossa incapacidade de perdoar, querido, a nossa incapacidade de perceber que nós somos leprosos, é porque muitas vezes nós esquecemos do amor com o qual Ele nos amou, do perdão que Ele liberou sobre nós. Nós nos esquecemos que na oração que Jesus nos ensinou, nós oramos e dizemos: Pai, perdoa os nossos pecados. Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, na mesma medida que eu tenho perdoado Natã que me ofendeu, perdoa, Senhor, os meus pecados. O Evangelho de Cristo, o reino de Deus, acessar a vontade de Deus, aquilo que você deseja viver, as promessas de Deus, ter não apenas uma história bonita para as pessoas como Naamã, mas ter uma história grande, linda, extraordinária. Passa por reconhecer que às vezes nós somos esse leproso, que às vezes nós somos esse Naamã e temos dificuldade de mergulhar. Poderia ser 1, 2, 3, 4 vezes, mas às vezes o Senhor está nos convidando para esse Jordão, para esse mergulho que é 7 vezes para Naamã, mas talvez para você pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, talvez seu coração é duro como o meu, pode ser 20.
20, 30, eu com certeza o profeta teria dito: mergulha todo dia, passa pelo menos um ano mergulhando. E aí eu teria que ter persistência de pelo menos um ano, né? Porque como os irmãos conhecem, eu cresci num lar cristão, sirvo a Deus desde pequeno, mas ainda assim, muitas coisas em mim eu me considero leproso. Então eu ainda continuo mergulhando no Jordão, porque o Jordão é esse lugar em que Deus nos separa. A Bíblia tem inúmeras narrativas, inúmeros momentos. O Jordão é um lugar em que os sinais acontecem. O Jordão é um lugar onde acontece o batismo de Jesus. O Jordão simbolicamente é um lugar que representa a morte. O Jordão é esse lugar de separação. Então quem sabe Deus te trouxe nessa noite, nessa casa, não para ouvir uma palavra bonita, não para ouvir uma palavra coach, talvez não para ver anjo descendo, mas quem sabe o Senhor está te chamando nesse tempo para um lugar que na Bíblia, metaforicamente aqui chamamos de Jordão. Esse Jordão que é necessário você descer, esse Jordão que é necessário você mergulhar, talvez não 7, talvez mais ou menos, mas nesse lugar, a sua lepra, a nossa falta de perdão, a nossa falta de capacidade de liberar perdão para o outro, de amar aqueles que nos feriram, de amar as pessoas que de alguma forma nos ofenderam. Quem sabe essa noite não é a noite que o Senhor escolheu, separou para você mergulhar. Eu não sei você, mas quando Deus nos dá uma oportunidade como essa, eu preciso desesperadamente entender e mergulhar e fazer aquilo que o Senhor está nos chamando, nos convidando para viver. Eu vou terminar. O nosso próprio Jesus, eu até reluto de assistir narrativas que falam da crucificação, porque toda vez que eu assisto, toda vez que a gente para, né? Tivemos aqui na Páscoa que a gente medita a respeito disso, a narrativa da crucificação, como ela conversa conosco, como ela nos mostra que nós deveríamos estar naquele lugar. E uma das coisas que Jesus diz, Lucas capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes. Uma das últimas falas do nosso mestre, ele pede que o nosso Deus e Pai nos perdoe. Será que Jesus não estava nos ensinando, nos mostrando no fim da sua vida, nos lembrando desse princípio, dessa cura, dessa lepra que é necessário que nós deixemos? Quem sabe o Senhor não te trouxe nessa noite para te lembrar que existem lugares aí dentro, que existem lugares debaixo da sua capa, da sua armadura, que o Senhor deseja te levar a esse Jordão, que o Senhor deseja te levar a esse lugar em que Ele te cura, em que Ele te limpa, em que Ele te purifica, em que Ele te prepara não apenas para ser alguém que tem uma história bonita para as pessoas, mas que verdadeiramente você é um homem, é uma mulher que Deus usa, mas que na sua natureza, que na sua humanidade, que debaixo da capa que você veste, você não é leproso, mas você é verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus. Eu não tenho dúvidas que a história de Naamã foi outra, a partir do momento em que aquilo que o envergonhava, em que aquilo que ele carregava como peso, como fardo, ele deixou naquele dia, naquele Jordão. Essa noite é um convite. Ei, Jesus, essa noite é um convite para você mergulhar nesse lugar, para você se libertar dessa lepra que você carrega, de você liberar esse perdão que talvez não é nem contra alguém especificamente. Quantas pessoas, né, como professor, como líder, quantas pessoas eu não conheço que elas não conseguem perdoar nem a si mesmas, porque às vezes a pessoa de fora, ela não consegue me ferir. Tem gente que ela tem uma capacidade, que é daquilo que nós chamamos de resiliência, que as pessoas podem xingar, podem ofender, serem cruéis com elas,
e aquilo não fere, aquilo não ofende Mendes. Mas às vezes, quantos de nós, Mendes, não somos cruéis com nós mesmos? Porque muitos de nós temos dificuldade, não é, Idelgarde, de a pessoa apontar o nosso defeito, as nossas falhas. E para nós é só uma pessoa que está apontando, é a análise dela. Mas às vezes nós somos os nossos próprios agressores, somos nossos próprios carrascos. Mas essa noite Deus te trouxe para também te libertar disso, para também te livrar disso. Amém? Fica de pé aí no teu lugar. É uma palavra simples, mas eu não posso relutar com aquilo que Deus disse. Eu acredito que essa noite, que esse dia, o Senhor escolheu para você não apenas ter uma história bonita para as pessoas, mas essa noite o Senhor escolheu para ser um dia, uma noite que marca um tempo de cura sobre sua vida, sobre sua casa, sobre os seus. E você vai sair daqui mais leve, você vai sair daqui mais limpo, você vai sair daqui mais puro, porque esse é o desejo de Deus. Não apenas que as pessoas lhe conheçam como alguém que é crente, que é cristão, que é bom, que é uma pessoa boa. Não. O desejo de Deus é te libertar plenamente, te limpar plenamente. Então, se você entende, pastor, eu preciso, talvez eu ainda não consigo perdoar 100%, talvez eu nem sei ainda como fazer, eu não sei como acessar, porque eu tenho mágoa de gente, de crente, de igreja, de gente do meu trabalho, disso, daquilo. Eu tenho mágoa até de mim mesmo. Deixa Deus te curar nessa noite. Se vir pelo menos uma pessoa aqui na frente, eu já vou ficar feliz, porque a palavra foi liberada. Se Deus falou com você hoje, representativamente, aqui à frente é o teu Jordão. Então vem, se entrega. Vem, se entrega. Vem, se entrega. Deus deseja te limpar nessa noite. Deus deseja te limpar nessa noite. Deus deseja te limpar. Vem. Ei, Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Ele veio, sim, o amém. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Deus tem uma história nova para você. 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 Você que está vindo, vem mais à frente. Deixa a gente orar por você, colocar a mão sobre você. Pastor, eu não consigo. Segura. Pastor, eu não consigo. Ele sabe que você não consegue. Ele sabe que você não consegue. É por isso que o Jordão é esse lugar que você mergulha. É Ele que te limpa. É Ele que te ajuda. Você não vai caminhar mais no ano de 2026. Segura, Adriana. Você não vai caminhar mais no ano de 2026 com esta lepra que você carregou até aqui. Você não vai caminhar mais no ano de 2026 tendo vergonha de se expor, tendo vergonha de as pessoas te conhecerem verdadeiramente. Porque muita gente às vezes tem dificuldade de ir do nosso GC, porque sabe que na intimidade, pastor Átila, nós vamos conhecer, ele vai se apresentar, porque no culto ele pode dar uma de crente 007, né, que se esconde. Mas na intimidade, no relacionamento, as pessoas conhecem quem verdadeiramente somos. E eu sei que Jesus quer te curar nessa noite. Eu sei que tem mais, eu não vou apontar, mas eu vou orar por aqueles que aqui estão, crendo que essa noite é uma noite que a palavra do Senhor foi liberada, e que o Senhor escolheu, que o Senhor determinou que esse dia, que nessa data, hoje 19 de abril de 2026, é o dia que o Senhor escolheu para te curar, para te purificar, para que você possa liberar o perdão, tirar o peso, tirar a mágoa, tirar o rancor, tirar o ódio. Pastor, mas eu já fui para o encontro, para o desencontro, para o reencontro. Eu já fui para a clínica da alma, para a clínica disso, para a clínica daquilo. Deixa eu te lembrar,
Existem lepras que é o Jordão, que é só na presença dele. Que, como diz o pastor Juscelio, existem dias que o Senhor faz um corte na nossa vida, faz um corte na nossa história, e a partir dali um novo tempo, uma nova estação. E eu creio que Deus está nos dando oportunidades que são preciosas nesse tempo, que são preciosas para vivermos a vontade de Deus, para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar, orem pastores e intercessores por aqueles que aqui estão.